céu com sua destra fiel. Agora sei que o Senhor salva seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Agora eu sei que o Senhor salva seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei. 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 Eles se curvam e caem, eles se curvam e caem, eles se curvam e caem diante de ti. Eles se curvam e caem, eles se curvam e caem, eles se curvam e caem diante de ti. Eu me levanto e fico de pé. 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 Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Eu estou longe de casa, a minha vida não vai bem. Meu Deus, te abandonei, perdão. Eu tinha tudo e não sabia, meu coração me enganou.
você. Já não dá mais, eu vou voltar. Eu quero voltar pro meu lar. Na casa de meu pai ainda tem lugar. De longe eu vejo teu olhar me esperando pra me abraçar. Quero voltar. Graças e paz, queridos. Minha voz não é muito legal hoje, ela já não é muito legal e ainda um problema na garganta piora, mas eu quero dar aqui meu graça e paz, agradecer a você por estar participando dessa live. Eu quero aqui desejar, louvar a Deus pela sua vida, e eu não sei qual é realmente o dia que você está vendo essa live. Se é agora ao vivo, seja muito bem-vindo, Deus abençoe você. Que bom que você está conosco aqui, está comigo, e nós vamos meditar um pouquinho mais na palavra do Senhor, naquele assunto que nós temos falhado bastante, não é? Muita coisa para a gente acabar se organizando, e temos faltado nas terças-feiras, mas nós temos trabalhado aqui os mandamentos recíprocos, e nós queremos continuar fazendo isso, não é? Até encerrarmos isso. Está quase chegando já o fim da série, não é? Estamos chegando também ao fim do ano, né? Inclusive eu quero aqui louvar a Deus por esse ano, né? E louvar a Deus também pela palavra que tem nos dado. Domingo passado nós iniciamos uma série aqui na igreja sobre mensagens de fim de ano. Na verdade, o nome da série é Coisas que Permanecem. E eu gostaria de convidar você que está aqui próximo de nós. Nós somos a Igreja Batista Central aqui em Conselheiro Pena, Minas Gerais. Eu sou o pastor Amarildo, e nós estamos aqui aos domingos às 19h30 ministrando uma palavra sobre coisas que permanecem. Na verdade, serão 7 domingos falando sobre isso, e eu gostaria muito de convidar você, porque domingo passado foi muito bom. Deus nos abençoou grandemente com a sua palavra, nos deu uma palavra tremenda sobre a palavra de Deus, que é uma dessas coisas que permanecem. Lá vai dizer que a vida do homem é como a erva, né? E a glória do homem é ainda mais frágil do que a vida do homem, porque a vida do homem é como a erva, mas a glória do homem é como a flor da erva. E a palavra de Deus diz que a erva murcha e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É sobre isso que estamos falando, sobre coisas que permanecem, até porque nós temos vivido a cada dia mais nos voltando para um tempo de muito individualismo, de muito egocentrismo, né, de muito egoísmo e de muito querer, né, de muito ter, de muito eu quero para mim, eu não tenho por que ajudar o outro, cada um se vira, não é? Então nós estamos trabalhando isso. Voltando aqui ao nosso assunto, nós temos trabalhado nas terças-feiras. Então gostaria de relembrar algumas coisas aqui, porque temos passado aí alguns dias já sem falar sobre isso, mas antes eu gostaria então de orar a Deus. Espero que você esteja me ouvindo bem, espero que você também compartilhe aí de onde você compartilhe aí o que Deus tem ministrado a você nessa série. Por quê? Porque eu tenho ministrado aqui, e depois então eu tenho inserido essa mensagem lá no meu canal do YouTube, que é Pastor Amarildo JD Almeida, e você pode se inscrever lá. Até peço que você faça isso, para que a gente possa propagar essa palavra a outros lugares, a outras pessoas, a outros recantos por aí, não é? Então por isso que eu sempre digo que eu não sei quando, né, ou em que horário, ou em que dia,
onde é que você esteja, mas seja o ano que for, seja o mês que for, o dia que for, o horário que for, não importa isso, importa que o Senhor está ministrando as nossas vidas, está ministrando o nosso coração, esses ensinamentos que são fortíssimos, são assim tremendos, que nos fazem realmente tremer nas bases quando se fala de mandamentos recíprocos, até por causa dessa realidade que vivemos, de que nós não temos nem tempo para ninguém, quanto mais algo para oferecer. Mas a palavra de Deus diz que tudo que nós queremos que os homens nos façam, nós devemos fazer primeiro a eles. Ou seja, nós precisamos servir. É sobre isso que vamos falar hoje um pouquinho aqui, sobre servir. Antes, porém, eu gostaria de orar. Vamos orar. Pai eterno, Pai querido, nós adoramos o Teu nome, adoramos a beleza da Tua santidade, louvamos-te, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, é Deus Todo-Poderoso, e só estamos aqui de pé porque sabemos que o Senhor está nos sustentando, porque se o Senhor não quiser isso, o Senhor nos leva agora mesmo, e o Senhor então tem todo o poder, e nós precisamos realmente tremer diante do Teu poder, diante da Tua majestade. O Senhor é o nosso Deus, nós, ó Deus, temos vacilado tanto, temos pisado tanto na graça, nós temos achado que a graça que nós recebemos, ela é de graça, ou ela foi de graça, mas nós sabemos que o Senhor Jesus pagou um alto preço. Então nós queremos, ó Deus, te adorar, nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor que venha, ó Deus, ministrar o nosso coração nessa noite, de tal forma que nós tenhamos aqui um abalo por dentro, um abalo espiritual, e que nós venhamos, ó Deus, a sair dessa live diferente do que entramos. E eu, Deus, sinto muito agradecido a Ti, muito grato a Ti, por poder usar desse veículo de comunicação, de imagem, de som, para poder ministrar a palavra a outras pessoas que naturalmente eu não teria condições de fazer isso. Portanto, abençoa essa casa, essa família, onde quer que esteja, seja esse o dia que for que essa pessoa está participando dessa live, que seja grandemente abençoado por Ti. Eu quero colocar diante do Senhor vidas que têm comunicado conosco de outros países, e eu quero orar por eles, pessoas da Polônia, pessoas de Portugal, pessoas dos Estados Unidos e tantos outros lugares. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando essas pessoas, trabalhando no coração delas também, assim como no nosso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois bem, nós temos falado então, nos últimos tempos aí, sobre esses mandamentos recíprocos, quantos entraves. Até isso a gente precisa estar realmente vigilante, porque é algo tremendo. A ideia de trazer essa palavra, e em forma até mesmo de entendendo que é uma formação que estamos tendo, porque a verdade é que Jesus ele disse para os seus discípulos que, sobre a base de que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele edificaria a sua igreja. Lá em Mateus capítulo 16, ele vai prometer, ele vai profetizar, ele vai dizer que edificarei. Ele fala que no futuro, em algum tempo depois, ele estaria estabelecendo a sua igreja. E é interessante, queridos, que para isso então ele forma pessoas, ele ministra as pessoas, ele escolhe pessoas para estar perto dele, e ele chama 12 dos seus discípulos. E eu estava vendo uma ministração muito interessante sobre isso, e eu quero aprofundar nisso depois, mas eu gostaria de lembrar aqui que Jesus ele orou a noite inteira e chamou aquelas pessoas, e chamou pessoas totalmente diferentes uma da outra. Se nós formos analisar a vida de cada um ali, a gente vai perceber que ele chamou, por exemplo, ele chamou um publicano e chamou um zelote, duas pessoas que ali era como se fosse chamar para briga, é como se Jesus estivesse criando um ringue e falava: vamos colocar um zelote querendo matar um publicano. E Jesus transformou aquelas pessoas em pescadores de homens, e a Bíblia de Lucas vai dizer que ele chamou aqueles 12, aos quais ele deu o nome de apóstolos,
porque aqueles 12 que ele chamou é o que seriam a base da liderança da sua igreja, que ele estabeleceria daqui a pouco, não é? Ele está ali, parece que simbolizando aquilo como os 12 patriarcas, né? Um novo povo, uma nova nação com 12 líderes, né? E ele então chama aqueles 12 ali e ele ensina para eles os fundamentos da palavra, ele dá exemplo e ele explica para eles que ele vai cumprir o seu propósito aqui, ele vai ter que chegar lá na cruz e dizer que está consumado, ele vai ter que passar por isso, vai ter que passar pela ressurreição e vai ter que passar pela ascensão, e depois disso então, daí uns dias ele resolveria o caso do estabelecimento da igreja, enviando o Espírito Santo à igreja. Aí nós vamos ver isso em Atos capítulo 1, capítulo 2 ali, vamos ver essa situação acontecendo. E então, por que o Espírito Santo vem? Porque na verdade o Espírito Santo é o único que pode nos encher de dons, porque é através dos dons espirituais que a igreja funciona, que a igreja se move, não é? Então a igreja se move nos 3 pilares dos ministérios, das operações dos dons espirituais. E aí ele faz isso para que a Trindade se mova através da igreja, na igreja, através dela. E aí então ele ministra os dons espirituais. E é muito importante para que a gente trabalhe a ideia de mandamentos recíprocos, a gente também tem uma visão de dons espirituais. Eu gostaria que você procurasse na palavra, meditar um pouquinho mais sobre isso, buscar essa questão de por que somos igreja, né? O que Jesus tinha em mente quando ele falou que edificaria a sua igreja. Mas então ele edifica a sua igreja, envia o Espírito Santo enche a igreja se torna a igreja, com as suas peças, com cada pessoa ministrando através de um dom espiritual, ou de mais de um. E Paulo vai explicar isso lá em Coríntios, quando ele vê que a igreja está meio que desorganizada, meio que infantil em determinadas coisas, meio que voltada para o partidarismo. Aí eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Ele fala, não, calma aí, vamos pensar direitinho aqui, vocês não podem trabalhar dessa maneira, vamos organizar isso, vamos celebrar a ceia direitinho, vamos fazer um culto direitinho. Então trabalha isso no capítulo 11 de 1 Coríntios. No capítulo 12 ele vai falar sobre o fato de que ele se preocupava em que a igreja não fosse ignorante quanto aos dons espirituais. Então ele explica a ação dos dons espirituais. Nós vamos ver os dons espirituais sendo ministrados em 1 Coríntios, em Romanos, né? Vamos ver os dons ministeriais trabalhados em Efésios. E ele então vai trabalhar isso, vai ministrar isso. E antes dele falar de algo que envolvia os dons espirituais, mas que estava complicando alguma coisa, estava tendo algumas infantilidades sobre o assunto, não estava conseguindo trabalhar aquilo direito. Então, antes de falar dos dons, ou do dom de línguas ali, ele trabalha uma visão. Ele fala, olha, há algo que vocês precisam entender, porque cheio dos dons espirituais, vocês precisam viver em amor. Há um caminho mais excelente, procurar conhecer os maiores dons, mas tenha em mente uma coisa, há um caminho excelente para se trilhar, dotado desses dons. Porque não adianta você ter dons espirituais e não amar. Se você não tem amor, automaticamente você vai ver o outro como menor que você, ou como maior que você, ou como muito diferente de você, ou como alguém que não dá para andar junto, não dá para ser igreja. Então ele trabalha a excelência do amor no capítulo 13. Não é? Nós falamos aí, temos falado algumas lives aí, falamos algumas vezes aí sobre isso no Instagram. E aí ele trabalha isso. Então isso é igreja que move nos dons, andando em amor. Isso é muito legal. E aí, quanto a isso, para viver uns aos outros, que são pelo menos 25 uns aos outros,
Não tem como viver isso se nós não formos cheios do Espírito Santo e cheios de amor. Porque como nós vamos viver se uns aos outros se não amamos? É complicado, não dá, é impossível de viver isso. Mas, então ele ensina essa questão de amor, por isso que eu estou citando a questão dos dons e do amor. Porque aí a palavra de Deus vai nos ensinar, não apenas Paulo, mas a palavra de Deus vai nos ensinar sobre os uns aos outros. Nós vamos nos formar nisso. E são tantas coisas que nós já falamos até agora. Hoje eu quero ler com você Gálatas capítulo 5, versículo 13. Eu até gostaria de ler o 12, 13 e o 14. Gálatas capítulo 5, de 12 a 14, vai dizer assim: eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Ele está falando de falsos profetas, está falando de tanta inquietação sobre o povo de Deus. Porque vós, irmãos, eu quero trabalhar isso aqui, eu não quero aprofundar sobre a questão da vida dos Gálatas, de como que era aquela igreja dos Gálatas, de que época foi, mas eu quero trabalhar essa questão do nosso tema central aqui, trabalhar conosco a partir do que Paulo falou aos Gálatas. Ele falou assim: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Olha que bênção. Eu vejo isso aqui como uma coisa tremenda. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Poderíamos parar aqui e simplesmente pedir você para ler esse texto pelo menos umas 10 ou 15 vezes, para você ter uma visão de se espelhar nisso aqui e a gente começar a olhar através desse texto. Eu tenho falado a respeito de uma coisa que eu aprendi, que é deixar que a Bíblia nos leia. A Bíblia diz que a fé, eu citei isso domingo à noite aqui, a fé vem pelo ouvir, mas não é simplesmente ouvir a palavra, mas ouvir pela palavra. Ou seja, a gente precisa olhar para isso aqui e entender. A primeira coisa que a gente precisa entender é mandamento. Mandamento não tem que se discutir, não tem que separar religião. É porque eu sou dessa denominação, então isso aí para mim não serve. Porque eu sou da outra denominação. Querido, por quê? Porque a religião nos prende. Mas o Senhor Jesus, a graça de Deus, ela nos liberta. Jesus mesmo diz: conhecereis a verdade vos libertará. O reino nos liberta, a religião nos sufoca, nos prende. É por isso que a Bíblia, o Evangelho de Jesus, ele estraga a nossa religião. Ele atrapalha tudo. Por quê? Porque nós, religiosamente falando, nós ficamos vivendo sob regras e aplicando regras para os outros. Então nós vivemos uma coisa, talvez com medo de perder autoridade, de perder pessoas, sei lá, a gente começa a cercar as pessoas com as nossas regras. Isso você não pode, isso você pode. Isso você fala, isso você não fala, isso você come, isso você não come. A gente é assim. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. E é interessante que Paulo vai dizer para os Gálatas, e eu quero trazer essa palavra para mim e para você, dizendo o seguinte: olha, vocês foram chamados para a liberdade. E acho que isso é tão incrível, porque isso aqui está dizendo: vocês não têm que se subjugar, ou se colocar debaixo do jugo de ninguém. Você não precisa fazer nada para ninguém mais, porque vocês têm que fazer. Vocês não são obrigados, vocês foram libertos.
Então a graça nos libertou. A graça, a verdade nos liberta. A Bíblia diz que Jesus é cheio de graça e de verdade. A verdade nos liberta. E é incrível pensar nisso, querido, porque se você for analisar bem, às vezes as pessoas querem fazer algo e elas recorrem a nós pastores, aos líderes, dizendo: eu posso fazer, não posso fazer, o que o senhor acha, o que o senhor me diz? Eu digo uma coisa: estude a palavra, obedeça a palavra. Você tem estudado a Bíblia? Não, olha, estuda a palavra, querido. Domingo passado nós falamos isso. Se nós nos voltarmos para a palavra, então nós não vamos ter mais lugar para as picuinhas, para as conversinhas, para aquelas dúvidas cruéis, que eu estou doido para fazer algo. Aí eu tenho que perguntar para o pastor: pastor, eu posso tomar cerveja? Posso tomar cachaça? Eu posso fumar maconha? Pastor, eu posso fazer isso? Eu posso adulterar? Eu posso prostituir? Pode. Mas olha para a palavra. Você tem olhado para a palavra? Você tem orado a Deus? Você já perguntou para o Papai do Céu uma vez, há muitos anos atrás, cerca de 25 anos atrás, talvez, ou mais, alguém um dia me pergunta algo, se podia fazer algo. Eu lembro que era um adolescente, e eu então quase um adolescente também. Eu me volto para aquela adolescente e pergunto: a sua mamãe deixou? A sua mamãe permite? Já conversou com ela? E ainda que ela permita, eu me pergunto para você o seguinte: você já conversou com o Papai do Céu sobre isso? Já parou para escutar o que o Papai do Céu quer dizer? Ou está para dizer? Você já se voltou para a palavra? Então aquela pessoa não tinha muita resposta para mim. Mas então eu sabia que ela fazendo ou deixando de fazer, ela ia fazer baseado numa convicção de que a palavra de Deus diz para ela que podia fazer ou não, ou ela ia continuar vivendo uma dúvida, fazendo algo sem saber se podia, porque não sou eu que digo que pode ou que não pode. Não sou eu que digo. O que o apóstolo Paulo vai ensinar? Olha, vocês foram chamados à liberdade. Agora, não use dessa faculdade que vocês têm, desse privilégio, não use disso para fazer o que você quer fazer. Porque a carne, Jesus já avisou muito tempo atrás, a carne é fraca. A carne não vai se converter. Então ele não fala aqui para que você não dê ocasião ao seu espírito, mas dê ocasião à sua carne, porque você precisa dominar isso. É muito complicado isso. E aí ele fala disso para alguém que está sendo levado de repente a ser subjugado por alguém, a servir ao outro como se fosse um escravo, porque falar de servo, falar que uma pessoa é serva, principalmente naquela cultura, era complicado, é como dizer, você é escravo. Mas aí ele vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam entender o seguinte, vocês foram chamados para a liberdade, estão livres, glória a Deus, foram libertos. Ele chega a falar no versículo 1 assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, se eu devo obediência a alguém, se eu devo perguntar para alguém, se eu devo conversar com alguém sobre aquilo que eu estou desejando fazer ou não, é com aquele que teve poder e tem poder para me libertar. E ele falou assim: foi Cristo que nos libertou.
E ele fala assim, não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Aí ele está falando aqui de religiosidade. Então ele fala assim, eis que eu, Paulo, vos digo. Aí está falando, estou falando de mim. Se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se dê circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. Então ele fala, separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei, vos justificais pela lei. Da graça você caiu. Então se você está se justificando por uma regra denominacional, por um preceito humano religioso, então, ele está dizendo aqui que da graça tem descaído. A questão é, eu creio que cada pessoa nesse Brasil nosso, praticamente cada um, tem uma Bíblia. Porque se essa pessoa não tem uma Bíblia física, provavelmente ele vai ter um celular com a sua Bíblia lá, ele pode procurar a qualquer momento. Então a questão aqui é, se você está subjugado, se você é servo de preceitos religiosos, ainda que baseados na Bíblia, então você caiu da graça. Isso que é perigoso. Agora, olha só o que está dizendo esse texto. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus... Aí ele fala assim, em Jesus, o legalismo religioso caiu, querido. Quebrou. Olha o que ele fala, em Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Então, querido, você é circuncidado? Você não é circuncidado? De boa. Agora a questão é, você tem fé em Jesus? Você vive aquela fé que opera pelo amor? Aí sim. Aí você não depende de religião. Aí você não depende de gostar do irmão, do líder, do pastor, para você servir a Deus. Para você amar os outros. Porque as pessoas confundem uma coisa de amar a pessoa e amar o que ela faz. Assim como nós confundimos essa liberdade, para achar que essa liberdade é você vir, eu vir do mundão, da esbórnia e eu entrar para servir a Jesus e continuar do mesmo jeito. Não, essa liberdade é Jesus nos libertando, inclusive de nós mesmos. Porque se tem uma coisa que Jesus falou que nós precisamos ser libertos, em primeiro lugar, é de nós mesmos. A liberdade começa aí. Porque ele vai dizer o seguinte, renuncie-se a si mesmo. Você não tem que estar agarrado mais a pai, a mãe, a irmão, sabe? Agarrado a si mesmo. Porque se você se desgarrou de si mesmo, se libertou de si mesmo, porque esse é o problema. Nós temos, de vez em quando, estamos sendo agarrados, aprisionados por nós mesmos. É por isso que a gente tenta justificar o nosso problema pela lei, pelo legalismo, pela religiosidade, pelo que o pastor diz ou deixa de dizer. Então, olha só o que está dizendo. Não use a liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. Mas olha o que ele diz, mais ser vivos uns aos outros. Aí fala assim, olha, agora não é você servir a fulano de tal. É ele também te servir. Mas esse servir aqui não é ser escravo de fulano de tal. É amar pessoas, é ajudar pessoas, é estar pronto para servir, para ajudar, para abençoar, para ministrar sobre ele.
Porque ele está dizendo exatamente isso, que é o ministério dado por Jesus ao servo dele. Ame o seu próximo. Porque a Bíblia ele vai dizer aqui que toda lei se cumpre numa só palavra. Então, se você acha que lei é legal, beleza, então cumpre a lei, ame, sirva ao outro, sirvamos-nos uns aos outros. Então isso é incrível, querido, porque olha só que coisa maravilhosa. Ele falou, olha, vocês foram chamados à liberdade, então vocês não tem que ficar agarrados, não tem que ficar aprisionados a leis, a normas, a preceitos, porque nós não precisamos mais de nenhum preceito humano, estamos livres. Não há ninguém que possa nos proibir de nada, sabe por quê? Porque Deus também não nos proíbe. Agora é o seguinte, voluntariamente nós nos entregamos a Ele, porque nós fomos chamados a essa liberdade. Cristo nos libertou, é que Paulo diz aqui. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo. Agora, não seja escravo da sua liberdade. Sabe, às vezes a pessoa fala assim, eu sou tão livre que eu posso fazer o que eu quero. Ele está sendo escravo. Eu sou tão livre, porque eu sei onde estou. Eu sei que eu vivo, me movo e existo em Deus, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu sei onde estou. Estou livre, ninguém me segura, mas eu estou em um lugar. A Bíblia diz, se alguém que é nova criatura, é porque está em Cristo. Então olha isso, que coisa interessante. Ele fala assim, olha, vocês foram chamados à liberdade. Agora, saiba viver, desfrutar dessa liberdade. Porque se você é tão livre que acha que pode, é tão livre que pode usar crack, usar maconha, usar cocaína, você acha que é livre e se faz escravo de um pó, de uma erva. Porque depois que você passa a ser escravo, você não tem mais direito, você não tem mais voz. Você não tem mais liberdade para escolher, porque você vai ter que usar. Porque você se torna um dependente, é álcool, é droga. Quando eu falo droga, eu estou falando de cigarro, qualquer outra coisa, qualquer vício. Talvez o seu vício não seja nada disso, não seja cocaína, crack, cigarro, cachaça, talvez não seja, mas talvez seja novela, seja um filme, seja Netflix, seja as séries, que você quando pega para maratonar, você fica o dia inteiro vendo aquela mesma coisa, mas você não consegue 10 minutos ler a palavra, porque os olhos começam a inchar, começam a ficar vermelho, ficar queimando. Então tudo aquilo que o apóstolo Paulo disse uma coisa incrível. O apóstolo Paulo, sabe, show de bola. Ele diz o seguinte, olha, ele fala assim, você é escravo daquilo que você se submete, a que você se submete. Aliás, ninguém tem o poder de nos tornar escravos mais. Se tem alguém que pode tornar você num escravo, numa escrava, é você mesmo. Se coloca debaixo de jugo. Olha o que Jesus diz. Vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado, debaixo de um peso, debaixo de um jugo. Você está sobrecarregado. Ele fala assim, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Vou te libertar disso. Então, para que você não tenha lugar para receber outro jugo em cima de você, eu vou colocar sobre você. Na verdade, não é nem eu colocar, é você mesmo, com a sua própria escolha, você toma sobre ti o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele fala assim, e encontrareis descanso.
Ele fala, isso é liberdade. Agora o apóstolo Paulo vai dizer assim, você tem o poder de se tornar escravo. Você é escravo daquilo ao qual você se submete, ou ao pecado para a morte, ou à justiça para a vida eterna. Você escolhe a quem você quer servir. É interessante que Josué disse isso, você escolhe a quem você quer servir. Sempre foi assim, sempre o homem teve liberdade de escolher para quem quer ser escravo. Por exemplo, mesmo no tempo da escravidão física humana, quantos que nós percebemos que não eram escravos e se fizeram escravos? Quantos se fizeram escravos? Por exemplo, Sansão. Mas alguns estiveram presos e nunca foram escravos, como o próprio apóstolo Paulo. Ele dizia que ele era livre, como José no Egito, que jamais usou da liberdade que Potifar deu a ele. Potifar deu a ele. Há poucos dias eu estava falando aqui que há uma frase que escreveram na porta de uma igreja dizendo: e o Senhor confiou a José a sua casa. Na verdade, aquele texto ali está falando de Potifar confiando a José do Egito a dispensa da sua casa. E José tinha uma liberdade total na casa de Potifar. Mas ele não se fez escravo, utilizando a liberdade que tinha para dar ocasião à carne. Paulo está dizendo isso. Ele fala assim, você precisa aprender que você tem que servir ao outro porque você quer servir, porque você entende que você quer servir, porque a palavra de Deus nos ensina a quem quer ser o maior que seja o menor, e que todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. E aí ele vai dizer o seguinte: você deve servir uns aos outros, mas não servir uns aos outros por força, por violência, por legalismo, por religiosidade, sabe, por obrigação, mas pelo amor. Sirva porque você ama. Você ama independente de ser amado. Sirva, servir uns aos outros. Por quê? Porque a lei se cumpre na sua palavra. E ele vai dizer aqui que nós devemos servir. Eu gostaria de, nesse tempo, nesse momento, poder lembrá-los de que nós somos livres para servir. Interessante isso, porque servir, principalmente naquela ocasião, não era coisa de alguém livre, mas nós somos livres, inclusive, para servir. Jesus disse isso. Ele coloca a toalha nos ombros, pega a bacia, lava os pés dos discípulos e falou, dei o exemplo. Então agora vocês sabem o que fazer. Faça o mesmo. Faça o mesmo. Porque o servo não é maior que o seu Senhor. Quando nós aprendemos com Jesus esse negócio de amar ao próximo, porque Paulo citou exatamente isso, quando Jesus falou do grande mandamento, nós aprendemos que Jesus ele não foi morto numa cruz porque ele foi subjugado por alguém, foi obrigado, mas ele falou assim, ninguém pode tirar a minha vida, eu dou. Sabe por que ele serviu? Ele falou assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir.
Porque a alegria do coração de Jesus aconteceu no momento que ele disse: olha, tetelestai, está consumado, cumprido, propósito cumprido. Agora sim eu posso ir para o Pai, agora sim eu posso vir pelo Espírito Santo para conduzir a igreja até o fim dos séculos. E esta igreja que sou eu, que é você, que somos nós precisamos aprender a ser livres para servir. Nós não precisamos servir para ser livre, mas nós somos livres para servir. E sabe, uma outra coisa é que às vezes nós esperamos que alguém mande fazer. Quantas vezes eu sabia que precisava fazer alguma coisa e não fiz esperando que alguém mandasse fazer? Outros dizem: olha, essa não é minha obrigação. Na verdade não é obrigação de ninguém. Algo que você pode fazer, algo que você sabe fazer, mas que você fala: não, eu não fui eleito para esse cargo. Está vivendo um legalismo, talvez nem religioso, mas um legalismo estatutário, regimental. E aí você diz: eu não vou fazer porque essa não é minha tarefa. E daí que hoje o porteiro não veio, o recepcionista não veio, eu não vou receber ninguém em porta. Eu até poderia fazer, mas não me elegeram para isso. Você é livre, mas não use da liberdade que você tem para dar ocasião à sua carne, mas servir uns aos outros. Esse é o mandamento de hoje: servir, mas não é pela religião, não é para agradar a liderança da igreja, não é para ficar bem na fita com o pastor ou com o padre ou com quem quer que seja, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Pelo amor. Agora é interessante pensar que às vezes a gente pensa que servir a Deus é tudo que eu preciso fazer. E eu diria: você está certo. Mas lembre-se que servir ao próximo, servir ao outro, servir a quem você ama e a quem você não ama, a quem ama você, a quem gosta de você e a quem odeia você, servir essas pessoas é servir a Deus. Por quê? Porque servindo a elas, você está obedecendo a um mandamento. E obedecer é aquilo que a palavra de Deus diz: obedecer é melhor que sacrificar. Sabe? A Bíblia diz que o que Deus pede de nós é que obedeçamos, que cumpramos os seus mandamentos. Eis aí mais um: servir-vos uns aos outros pelo amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos enche com a tua palavra. Eu quero dizer para você, querida, que ainda hoje, em pleno século XXI, quantos de nós estamos em alguma igreja achando que pelo fato de estar numa igreja, ser um religioso, eu já estou servindo a Deus? De achar, talvez, porque eu sou fiel no meu dízimo e dou uma oferta de vez em quando, eu já estou servindo a Deus? Quantos de nós estamos enganados com isso? Quantos de nós que, ao fazer isso e ao frequentar a igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana talvez,
E a gente ainda consegue chegar numa reunião e ver tanta coisa do nosso lado que a gente não consegue prestar atenção nem no que Deus está falando. Quão triste é estar em um lugar, em torno da palavra de Deus, onde os filhos de Deus têm dificuldade para dar glória a Deus, têm vergonha de falar um aleluia, fica olhando para os lados, achando que alguém vai reparar, se levantar e aplaudir o Senhor Jesus. Você pode dizer para mim, mas eu não preciso disso para servir a Deus? Claro que não. Deus não precisa de nada de você. Deus não precisa nem que você venha na igreja. Deus não precisa que você nem fale nada mesmo. Sabe? Deus não precisa que você sirva a ninguém. Mas você precisa. Deus não precisa do meu serviço. Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não precisa que eu grite, mas eu preciso gritar. Deus não precisa que eu pregue, porque se eu não fizer isso, Ele me arruma outro. Mas eu preciso fazer isso. Deus não precisa de mim para ser Deus, mas eu preciso dele para ser quem sou. Deus não precisa de mim para que ele viva na glória, rodeado de glórias, de honras, mas eu preciso honrá-lo, para um dia poder estar também honrando a ele de pertinho. Então quero dizer para você que às vezes, quando nós analisamos isso, nós percebemos o quanto aquém nós estamos daquilo que podemos ser diante de Deus. Eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Mas saiba que se eu deixar de fazer aquilo que eu tenho a oportunidade de fazer, alguém vai fazer. Alguém vai aproveitar a oportunidade. Quando eu enterro o que eu ganhei, aquele vai para aquele que agranjeou para 10. Sabe? Deus não precisa, mas eu preciso. Você precisa. Então sirvamos uns aos outros. Não por obrigação, mas por gratidão. Por saber que nós somos libertos. Nós somos chamados para a liberdade. Mas que a gente precisa tirar a carne do nosso caminho. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê entendimento. Espero que você tenha sido edificado. Espero que essa palavra, alguma frase que eu tenha dito aqui, alguma vírgula que o Senhor tenha colocado nessa palavra, possa transformar a sua história. Sabe? Porque às vezes nós fazemos cultos baseado na organização religiosa. Nós fazemos cultos baseados na denominação a quem servimos. Às vezes nós não prestamos um culto olhando para aquele que está recebendo o nosso culto. Deixa eu falar, nós fomos chamados à liberdade e nós somos livres para servir. E Jesus disse assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E no caso de servir a Deus é prestar culto. Então todas as vezes nós fazemos algo para alguém, todas as vezes nós abençoamos alguém, todas as vezes nós ajudamos alguém, todas as vezes nós ministramos alguém, nós estamos prestando culto a Deus. Isso é servir a Ele com toda a liberdade. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, adoramos o Teu nome e que esta palavra realmente venha nos libertar de nós mesmos, para que nós venhamos servir uns aos outros no temor do Senhor, mas servir uns aos outros pelo amor. Ou seja,
servir aos outros através do Senhor, porque o Senhor é amor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até um outro momento, eu prometo fazer o que eu fiz hoje, avisar um pouco antes que vai ter live, para você também não ficar esperando, né, e eu não fazer. Deus abençoe, muito obrigado por participar da nossa live, e você, onde quer que esteja, seja o dia que for, o ano que for, o lugar que for, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Deus abençoe.